O Ministro das Finanças deverá anunciar amanhã as medidas alternativas ao recuo na taxa social única. Vítor Gaspar convocou uma conferência de imprensa para as 15 horas, isto numa altura em que o Governo está em risco de ter mais uma onda de contestação por ter enviado para Bruxelas as novas propostas para o orçamento sem consultar nem os parceiros sociais nem os partidos. Se as relações em sede de concertação social estavam tensas, nada deverá ter ficado melhor agora, depois do Governo ter enviado para Bruxelas as novas propostas para compensar a desvalorização fiscal. A Comissão Europeia já as conhece e até já as aprovou, mas os patrões, os sindicatos e mesmo o maior partido da oposição dizem terem sido surpreendidos, pois não foram avisados de nenhuma intenção do Governo. O presidente da CIP enviou mesmo uma carta ao primeiro-ministro a criticar a posição do governo e a dizer que Pedro Passos Coelho está a desgastar a concertação social. Fontes europeias explicam ao Económico que a decisão de enviar primeiro para Bruxelas, antes de debater internamente, foi uma decisão deliberada com o objetivo de recuperar a credibilidade a nível internacional. O governo quer passar a imagem de que controla a situação depois do recuo na taxa social única. Por outro lado, Pedro Passos Coelho quis dar tempo à Comissão para analisar o documento, aprovar e colocar na agenda da reunião dos chefes de Estado do Euro no dia 8 de outubro. O objetivo é surgir com um documento fechado no encontro, de forma a ser aprovada, sem problemas, a nova tranche do empréstimo superior a 4 mil milhões de euros e também mostrar que Portugal é diferente da Grécia. A concertação social só volta a reunir no dia 12 de outubro e os parceiros esperam que nessa altura sejam debatidas questões para aumentar a competitividade. O governo corre mais um risco de uma crispação social e até mesmo política. A verdade é que as novas medidas já têm luz verde de Bruxelas, apesar de em Portugal quase ninguém as conhecer. Os portugueses só devem mesmo saber o que espera o próximo ano, depois do dia 8. Rui Santos, deputado do Partido Socialista, e Luís Gomes, comentador ETV, são convidados do Em Foco desta terça-feira. Boa tarde a ambos. Obrigado pela vossa presença. Luís, comece por si. O Governo abriu aqui mais uma frente de batalha desnecessária com esta questão do envio prévio das medidas alternativas ao recuo na TSU para Bruxelas, sem dar conhecimento disso nem aos parceiros sociais nem aos partidos. Bem, sem dúvida que o Governo vai ter que explicar bem à opinião pública a razão pela propostas para compensar não se ter avançado com a alteração na TSU e não ter apresentado e discutido e procurado gerar consensos em sede de concertação social. Há aqui uma questão importante que é, no dia 8, como se sabe, há uma decisão que tem que ser tomada, que é de interesse para todos nós, que é a transferência, PCO, de 4,3 mil milhões de euros. Presumo eu também. Portanto, no quadro das transferências do plano de ajustamento para o nosso país. E Portugal precisa desse dinheiro para assumir os seus compromissos perante os trabalhadores e perante, naturalmente, os credores que têm. Mas, por outro lado, esta matéria, de facto, ou há uma explicação aqui cabal que penso eu que o Sr. Ministro das Finanças terá que dar amanhã, ou alguém do Governo terá que dar amanhã, ou parece-nos para nós estranho que não temos muita informação relativamente a esta matéria, a razão pela qual o Governo vai negociar primeiro, paralelamente a que está um processo em aberto de negociação também supostamente negociação dessas medidas em sede da concertação social e, portanto, falo da ideia que faz assim pela porta do cavalo, como se costuma dizer, e de facto o país, os parceiros sociais merecem uma explicação cabal do Governo relativamente a esta matéria, não tínhamos dúvidas disso. Rui Santos, é aqui uma onda de contestação, mais uma brecha desnecessária que o Governo abre? Eu apetece-me citar um provérbio, uma coisa. Nós costumamos dizer que tudo isto é triste, tudo isto é fado. E neste caso concreto eu citarei também uma outra questão, que é um provérbio que diz: olha para o que eu digo, não olhes para o que eu faço. É bom lembrar que o Dr. Pedro Passos Coelho, em 23 de março de 2011, chumbou o PEC 4, e um dos motivos porque o chumbou foi porque alegou que não estava suficientemente informado das medidas que tinham sido levadas à Comissão Europeia e que achava indecoroso que o primeiro-ministro de então o tivesse feito sem ter acertado previamente com ele.
Depois viemos a verificar que houve pelo menos um telefonema, houve uma conversa de 4 horas e, portanto, que não correspondia exatamente à verdade. E agora todos ficamos surpreendidos quando este governo, o mesmo Pedro Passos Coelho, depois de ter dito o que disse, exatamente há mais de 1 ano e meio atrás, agora faz aquilo que tanto criticou, sem razão para o ter feito, sem razão para o ter criticado. E, portanto, isso é preocupante, é estranho e, como disse, é incompreensível. Mas é bom também desmistificar uma outra questão. É que aquilo que se tem dito é que, bem, estamos a apresentar medidas que irão substituir a taxa social única. Eu lembrava que a taxa social única implicava 2,8 mil milhões de euros. 2,3 mil milhões ficavam nas mãos das empresas, dos empresários, certo? Só 500 a 600 milhões é que contribuiriam para o Orçamento de Estado. Espero que este Governo, na compensação que vai fazer para arrecadar verbas por ter desistido da taxa social única, não tenha ido além dos 500, 600 milhões neste acordo com a Troika. É um bom porque se não o fizer, esse é um bom truque de argumentação parlamentar. De facto, a enganar os portugueses. É um bom truque porque está a enganar os portugueses. Claro que é um bom truque de argumentação. Isto é o Partido Socialista já está a procurar emprestar aos 500, 600 milhões de euros. Não, eu explico porque é que disse isso. Sim. Porque eu não estou a discutir como é que a verba tem que ser, como é que o dinheiro tem que ser arrecadado, em que percentagem é que tem que ser arrecadado, dividindo por todos. Eu estou a dizer é que o montante que falta é esse, só esse. E falta esse para cobrir o déficit e a execução orçamental desastrosa de 2012. Os 500, 600 milhões de euros, é isso que está a referir? Sim, é a única coisa que falta. É o que eu estou a dizer, é um bom truque de fundamentação parlamentar. Porquê? Eu vou explicar porquê. Porque aquilo que o Governo dizia e apostava na base da proposta da TSU é que estas alterações que refere da TSU poderiam gerar um efeito multiplicador na economia, ou seja, a capacidade de gerar postos de trabalho e aliviar um bocadinho a despesa da carga social. Mas só o Governo é que dizia Deixa-me só terminar. Do Estado. Não, eu estou a dizer que era a proposta e o fundamento do Governo era justamente com base neste raciocínio. Aquilo que o Sr. Deputado está a referir aqui é justamente o seguinte, é dizer que, bom, já está a encostar aqui o Governo, porque todos nós temos a noção clara que infelizmente amanhã verá, por certo, um agravamento fiscal superior aos valores que referiu. E aquilo que o Partido Socialista já está aqui a construir uma fundamentação, que é, bom, isto não, vamos pôr aqui, nós só aceitamos até aos 500, 600 milhões de euros, que era o impacto no orçamento da TSU, por isso é que eu estou a dizer, é uma forma habilidosa e inteligente de argumentação parlamentar. Mas eu acho que aquilo que o país hoje menos precisa é dessas argumentações parlamentares. Aquilo que hoje precisa é de olhar para o problema. E o Partido Socialista, de uma vez por todas, tem que dizer ao país quais são as vossas propostas. Porque, nós tínhamos uma proposta que não foi aceita. Porque, como sabe, há um buraco, há pouco, de facto, referiu que o então líder do PSD, que hoje é Primeiro-Ministro, em março de 2001, tomou uma posição clara... 2011, perdão. 23 de março de 2011. Tomou uma posição clara que acabou de enunciar. Todos nós recordamos dela porque ficou bem presente no nosso espírito que, digamos, que começou o divórcio entre, na altura, o PSD, quem podia suportar a estabilidade governativa na altura do Partido Socialista, e a partir daí acabou na assinatura do memorando da Troika e para o Governo, o Primeiro-Ministro se demitir em maio, penso eu, de 2011. Agora, a verdade... Mas ainda não me explicou qual foi o truque. Mas eu já vou referir. A verdade é esta, é que nessa altura também o Sr. Primeiro-Ministro não sabia o buraco colossal que havia nas empresas públicas do Estado. O buraco é deste ano. O Primeiro-Ministro, na altura, em março, que referiu, 23 de março de 2011, não sabia o buraco das parcerias público-privadas. Não vamos. O Primeiro-Ministro, na altura, não sabia também o buraco da parque escolar. Não é? Nem a tirar areia para os olhos das pessoas. O que nós devemos discutir, de facto, é isto. A questão, o orçamento de 2012 são questões é da factuais, responsabilidade são de quem? questões
eleições recentes, história, e nós, e o Partido Socialista aposta para um branqueamento da memória das pessoas. Não. É vocês isso. utilizam um truque. Não é vocês, porque eu não estou numa atividade parlamentar. É Presidente de Câmara eleito pelo PSD e é líder da distrital do PSD. Sim, mas de Faro. não venha a dizer que não tem atividade política ou partidária. Tem, com certeza tem que e sim. muito vincada. Com certeza. E o que não conseguem explicar é isto que é óbvio e é evidente. Aplicaram uma receita que foi muito para além daquilo que estava assinado no memorando. Ganharam as eleições com base... por exemplo. Corte 13º e 14º mês para os funcionários públicos e para os pensionistas. Aumento do IVA na restauração para 23%. Aumento da eletricidade para 23% e do gás, sim, com do certeza IVA. que sim. Isso mas estava no memorando da Troika. Estava no memorando da Troika. Falou justamente num ponto importante na questão da eletricidade. Caiu. E sabe porque é que o Governo... Sabe perfeitamente porque é que o Governo teve que aumentar a tarifa da eletricidade. Interrompeu-me. Mas o que se passa e o que é claro é que foram muito para além daquilo que era razoável. E como foram muito para além daquilo que era razoável no corte dos salários e dos rendimentos das pessoas, isso teve, obviamente, reflexos no consumo. E, portanto, mas há aqui uma questão... o orçamento tem um desequilíbrio brutal. O déficit é monumental. O déficit de 2012. Em primeiro lugar, nós como o déficit monumental de 2012 tem que ser compensado com medidas, mais medidas, nós estamos como a Grécia, há sempre mais medidas. Nós não podemos confundir isso. Sabe porque é que nós não podemos confundir isso? Para 2013. Sabe porque é que nós não podemos confundir isso? Porque, por duas ordens de razões. Deixe-me só dizer-lhe uma coisa. Primeira questão que falou daí da eletricidade. O Governo, o Primeiro-Ministro, antes de ser Primeiro-Ministro, desconhecia os contratos que honoravam o Estado com as empresas elétricas que o seu governo assinou. Se era porque era um mau líder da oposição. Desculpe, não, porque era um homem as muito contas não eram devidamente transparentes. Discutiram o Orçamento de Estado, o doutor Eduardo Catroga discutiu o Orçamento de Estado de 2011. Segunda questão. Fizeram o Orçamento de Estado de 2012 já sozinhos e não sabiam. Como sabe, essas contas nunca vieram a público. Nem a própria Troika desconhecia a dimensão do buraco das empresas públicas. Tem coragem de dizer essas coisas. Não, é verdade. Isso é um alívio absolutamente extraordinário. Não é, desculpe, porque vocês já estão no governo há ano e meio. Deixe-me só agora terminar. Há pouco deixei-lhe concluir. Infelizmente. Segunda questão. Infelizmente. A Troika, o memorando da Troika foi negociado pelos senhores. Não, e foram os senhores. Foi negociado e por foram todos. Os senhores que falaram. Agora já é por todos. Tudo bem. É verdade. E foram os senhores que lá colocaram a baixa da TSU. Está no memorando da Troika, da conferência de imprensa que o senhor, do Dr. Eduardo Catroga, dizendo que o memorando era muito bom porque tinha sido ele a negociá-lo. Caso contrário, tinha sido muito deixar pior. terminar, eu há pouco deixei. E, portanto, a TSU foi uma proposta do Partido Socialista. E tanto que não é assim, a dizer que nós vamos à frente daquilo que é o próprio memorando da Troika, é que o memorando da Troika acabou agora de ser aprovado. Deixa-me só terminar. Esta polémica que estamos aqui a assistir está a ser revisto, só agora, o memorando da Troika, que é a alteração da TSU pelas medidas que o Governo supostamente apresentou recentemente em Bruxelas. A primeira revisão relativamente a esta matéria. E as outras medidas foram medidas absolutamente de substituição. De substituição. Na primeira revisão do memorando caiu essa questão da TSU. Sejamos concretos, objetivos que o memorando tinha a TSU. Tinha, mas não tinha nestes moldes. Mas não tinha nestes moldes. Negociado... Tinha a ideia de reduzir ligeiramente a TSU, de 1% a 2%, não se sabia. Aliás, foi um tema discutido no próprio debate entre o então Primeiro-Ministro e Engenheiro José Sócrates e o Dr. Pedro Passos Coelho. O Dr. Pedro Passos Coelho dizia que ia reduzir 8% e que faria a compensação através do Orçamento de Estado. É bom lembrar isso. José Sócrates dizia que isso era uma loucura, que não podíamos chegar aos 6, 7% de redução da taxa social única, como defendeu Eduardo Catroga, que devia ser uma coisa muito menor, exatamente porque o Estado teria que a compensar diretamente. E, portanto, depois criaram estas medidas todas, já disse, já referi algumas, o corte 13º e 14º mês, a subida do IVA, etc, e deixaram cair, não sei porquê, sabem... É público, e foi apresentado e homologado esses valores pela própria Troika. Eu explico porquê. Porque acreditaram numa receita que falhou de forma estrondosa. Não foi acreditar. Mas o que é importante é olharmos para a frente. E olhar para a frente agora,
estou a falar como português, como cidadão, sim. como alguém que se preocupa com o país, que tem filhos e quer que eles fiquem cá a trabalhar e que possam ser aqui felizes, tenham aqui o seu futuro. E, portanto, o que me preocupa é que este governo vai dar a terceira dose de xarope, já não é a segunda, é a terceira, como dizia a doutora Manuela Ferreira Leite, uma dose de xarope que, com certeza, irá ainda piorar todos os resultados que até agora se mostraram desastrosos. E, portanto, o que me preocupa é que o governo não tenha a sensibilidade para entender que se aumentar, e eu não quero acreditar que isso venha a acontecer, se aumentar os impostos de forma generalizada, retirando mais dinheiro da economia do que retirou até agora, isso entrará e fará com que Portugal entre numa espiral recessiva e iremos de patamar em patamar, sempre em sentido decrescente, até que ficaremos numa situação insustentável. Eu lembro que o desemprego, o Sr. Primeiro-Ministro disse, eu vou criar a taxa social única, ou defendeu a taxa social única, nos moldes em que a defendeu, porque o desemprego não pode ultrapassar os 16%. Pois, neste momento, o desemprego é de 15,9%. Neste momento, não. Em final de agosto, porque neste momento já ultrapassou os 16%. Luís, deixa-me só... Há aqui uma questão importante e que importa que nós refletamos sobre a mesma, que é o seguinte. Em primeiro lugar, infelizmente, não conheço nenhum programa de austeridade em que não tenha de haver verdadeiramente esforço e sacrifício por parte das populações. Não há. Esse programa de austeridade, mais uma vez tenho aqui que sublinhar, foi pedido e foi assinado pelo governo do seu partido. Este governo, deixe-me só terminar, por favor. Este governo tomou posse em junho e o programa de governo foi negociado pelos senhores com a Troika e chama-se Plano de Ajustamento Financeiro para Portugal. E é com base nesse programa que este governo tem que intervir e tem que atuar. Terceiro aspecto. É evidente, se me perguntar, se as pessoas têm mais capacidade para suportar mais impostos, é evidente que não. Estamos a chegar a um limiar. Não estamos, já chegamos. É verdade que se as pessoas hoje estão a passar mal em Portugal e há um problema social grave, começa a haver um problema social grave. Agora, aquilo que não me parece intelectualmente honesto da parte do Partido Socialista é querer sair da fotografia quando foi um ator principal. E, portanto, o que eu acho, como muitos portugueses pensam, sabe o que é que muitos portugueses pensam? É que hoje deve haver o sentido da responsabilidade e o Partido Socialista deve apresentar ao país propostas honestas, claras, que possam ser implementadas, que os dois partidos, inclusivamente, cheguem a um acordo relativamente a um quadro de princípios. E nós não estamos a ver isso, percebe? Isto não vale tudo. Não vale tudo, nem essa oposição, e essa é uma oposição do vale tudo. A exatidão e a correção, acho que é fundamental para que um dia isso possa ser verdade, para que todos nos possamos entender. E não é porque se repete sistematicamente uma mentira que essa mentira se torna verdadeira. E qual é a mentira? Eu lembro que até o dia 23 de março de 2011, Portugal, com maior ou menor dificuldade, sempre teve garantias de financiamento. Nesse dia sempre se conseguiu financiar nos mercados. Nesse chumbado. Não é isso. Eu serei muito breve. Numa palavra, disse há poucos dias. Deixei-o falar e não me interrompi. Em 15 dias os ratings da República desceram 4 níveis. As nossas empresas passaram a ter dificuldades acrescidas de se financiar. E o nosso juro disparou. É verdade. O governo de então viu-se obrigado, já em minoria e sem apoio maioritário na Assembleia da República, a solicitar um resgate. Esse resgate foi acompanhado pelos partidos de oposição. Eu lembrava-lhe, porque repor a verdade é útil, que todas as forças vivas, como se costuma dizer, portuguesas foram ouvidas pela Troika, os partidos de oposição, mas ninguém está a contestar isso, as centrais sindicais, etc. E lembrava-lhe que o Dr. Eduardo Catroga, o negociador do PSD, na mesa de negociações com a Troika, imediatamente após ter sido apresentado o acordo, veio dar uma conferência de imprensa dizendo: este acordo é bom,
porque nós, PSD, o negociamos. Portanto, negociou o PSD, negociou o CDS e negociou o PS. E o PS, há um ano para cá, apresentou-lhe uma medida objetiva. Rui, e o PSD sempre... O que nós não rejeitou... não disse que era bom. Eu acho que ele disse que era mau, mas que o PSD o fez menos mau. Se bem me lembro... Mas se o fez menos mau, é porque o negociou. É porque o negociou. E mas a ideia de que os socialistas negociarem e o PSD não negociou, eu posso mandar... Eu penso que agora tenho um tempo para replicar. Acredito que eu falei menos que sim. Deixe-me só concluir de forma muito rápida. Isto também não é um minuto, não é? Claro, o PS apresentou, e há muito tempo que tem discutido e apresentado, a ideia de que era preciso mais tempo para consolidar as nossas contas. Mais tempo porquê? Porque se tivéssemos mais tempo, podíamos ter aplicado o xarope de forma menor. O que é que aconteceu? Aconteceu que agora temos mais tempo e a direita acha muito bem porque já temos mais tempo. Mas andaram um ano a prejudicar o país porque não conseguiram fazer com que essa medida fosse aplicada. Prejudicaram e os indicadores são claros. A recessão aumentou. A dívida ultrapassou os 120% ou está lá muito perto. O desemprego ultrapassou os 16%. Sim, 120%. Aumentou 119,9% durante os anos. Sabe quanto é que aumentou agora? 40 mil milhões. Essa é a realidade. Em ano e meio já aumentaram 40 mil milhões. Mas há uma diferença, que é a dívida não sustentada e a dívida sustentada, que é uma diferença clara do aumento da dívida. Diga lá qual é a dívida sustentada dos 40 mil milhões que já fizeram e a dívida que não é sustentada. Há um plano de financiamento do Estado, há um plano de financiamento do Estado e um plano de financiamento do Estado tem financiamento exterior e que naturalmente tem sustentabilidade nas políticas do Governo. Hoje começaram Mas eu gostava de lhe poder dar resposta, ouvidos 10 minutos de uma intervenção sua, só para lhe dar uma nota aqui clara relativamente a esta matéria, que é a seguinte, os senhores falam, e de facto, desde a gestão... O Rui Santos fala no aumento... Não, mas isto também é um discurso do Partido Socialista, quer dizer, a prorrogação dos prazos. Dos prazos, não. Sim, dos prazos, sim, é uma medida que apresentamos. E agora está aceito. Com certeza. E agora devo dizer, lá tivemos o que é interessante perceber, e como nós temos de ter a memória fresca, é que poucos meses de serem os senhores a assinar o acordo com a Troika, já falavam na prorrogação do prazo. Porquê é que não negociaram isso inicialmente? Essa é que é a pergunta que eu faço. A pergunta que se faz é esta. Essa é a pergunta que eu faço. Olha, veja, no memorando de entendimento que os senhores assinaram, e lá está escrito, se em 2013 ou 2012 ia estar melhor ou está pior, lá está escrito. Sim, porque é que nós vamos estar agora a constatar? Sabemos que há uma constatação clara, mas isso há um ano estava escrito. Estava escrito no acordo. Agora, deixe-me também dar-me 2 ou 3 notas importantes. E dar 2 ou 3 notas importantes faz-me lembrar um bocadinho ontem o próprio Partido Socialista do Algarve estar a criticar o Governo de introduzir portagens na A22. Se há Governo... defende as portagens. Não. Eu sempre fui contra as portagens. Sempre fui contra as portagens. Já percebemos. É público. Sempre fui contra as portagens e tenho posições públicas relativamente a essa matéria. O que não parece é os seus deputados do Partido Socialista, na altura, quando ainda eram Governo, e o Bloco de Esquerda apresentou uma proposta para acabar, para suspender a implantação das portagens. Mas agora melhoraram o sistema. Os próprios deputados do Partido Socialista votaram contra. Portanto, aqui se vê quem é que introduziu as portagens e quem é que efetivamente sempre esteve a favor, sempre contra. Relativamente a essa matéria, nós temos é que ter memória. A região traz e sei bem o que é que significa e enquanto nós não olharmos para o país e não darmos um contributo importante, o nosso país, infelizmente, nunca consegue consenso para poder avançar, percebe? Essa é que é a questão. E, infelizmente, hoje temos um menino nas mãos que tem a ver com a insustentabilidade de financiamento dos sistemas das PPPs, assim como da fatura de eletricidade e outras questões que o país não tem capacidade para pagar. E, infelizmente, leva-nos à austeridade. Infelizmente, tem-nos levado à austeridade. Infelizmente, e esperemos que este momento possa passar rapidamente, com certeza. Eu já ouvi com mais força a defender esse discurso. Oxalá que passe o mais depressa possível. Meus senhores, muito obrigado a ambos pela vossa presença neste Em Foco. Amanhã outro tema estará em Foco.